Desde que eu me lembro, eu sempre gostei de histórias em quadrinhos, né? Comecei lendo o que a maioria começou, Turma da Mônica. Eu acho que coisa mais diferente para a geração atual, porque eu lia muitos Trapalhões também. Gostava muito de Trapalhões, talvez até mais, não sei. Gostava de desenhar, eu tinha uma avó que pintava e me estimulava a desenhar e tal. Mas eu não me lembro de, assim, nesse primeiro momento, já desenhar quadrinhos, sabe? A coisa começou a se encaminhar para eu ter vontade de desenhar quadrinhos mesmo, através de um amigo chamado Evandro, que, que ele acabou me apresentando os super-heróis, super-aventuras Marvel, heróis da TV, e aí eu pirei com aquilo lá, eu já tinha uns 9 anos de idade. E aí eu comecei a criar meus primeiros personagens a partir daí, tentando copiar aqueles caras, aqueles mestres daquelas edições tão bacanas, formatinho ainda e tal, tenho uma memória muito nostálgica desse período. E aí eu desenhava as minhas histórias com bique, do jeito que dava e tal, e me divertia muito com aquilo, sabe? Não imaginava de maneira nenhuma que aquilo seria o meu futuro, né? Mas passei muitos anos fazendo isso, assim. Até uns 13 anos, 14 anos. Uns 5 anos ali da minha vida eu fiz muito quadrinho, criei muito personagem, muitas historinhas, assim, amadoras mesmo, né? E aí eu parei novamente, a gente se mudou, me distanciei desse meu amigo e tal, e retomei o meu contato com quadrinhos. Como leitor eu nunca parei, tá? Mas como produtor e tal, eu retomei o meu contato com quadrinhos quando eu conheci a oficina de quadrinhos da UFC, isso já com 19 anos, era 94, né? Quando eu tive esse contato foi através da Juliana, minha atual esposa. Ela viu uma matéria na TV e aí me alertou, disse, olha, tem um projeto de extensão da UFC aberto a inscrições e tal, um curso de quadrinhos aos sábados, e eu fui lá. E aí quando eu cheguei lá, fiquei muito empolgado em participar, mas precisava passar por um teste de seleção, que era uma página de quadrinhos, coisa que eu não fazia há uns 5 anos. E aí eu fiz essa página, foi o dia que eu criei o Noite, o personagem que eu acho que eu passei um bom tempo fazendo ali na década de 90, e consegui ser aprovado, entrei na oficina, e naqueles 4 meses que eu assisti de aula aos sábados lá, eu conheci muita gente que foi fazendo minha cabeça mesmo, assim, muita gente que pensava parecido comigo, que tinha os mesmos sonhos, que tinha as mesmas ambições e tal, e eu comecei a ver as possibilidades reais de se trabalhar com isso, e fui me deixando levar por esse desejo, por essa vontade que seria trabalhar com quadrinhos, né? Nessa época eu fazia direito na UFC, e aí eu resolvi trancar a faculdade e fazer vestibular novamente para comunicação social, que era a faculdade que era o curso que mais se aproximava da oficina de quadrinhos da UFC. Passei um ano e pouquinho lá na oficina de quadrinhos e, e saí justamente quando eu consegui meu primeiro trabalho na área, que foi com o Capitão Rapadura, o personagem do Mino. Foi um acaso também, né? Namorando a Juliana, fui para um jantar na casa do meu sogro e o Mino estava lá. O Mino era amigo do meu sogro. E naquele dia, segundo o Mino, ele fez um desenho naquela manhã do Capitão Rapadura, que ele gostou muito, que ele achou que tinha finalmente chegado no traço definitivo do personagem. Personagem que ele já tinha criado há muitos anos, né? Ele criou em 73 e isso foi em 96. E aí ele conversando comigo, o Mina é uma pessoa muito generosa, muito empolgada, muito positiva, acabou vendo a possibilidade realmente de eu trabalhar com o personagem, ajudar ele a montar uma equipe de produção para fazer revista, fazer uma produção mesmo industrial, né? E assim tudo começou. Eu juntei meus amigos, JJ, Geraldo, Valdinho Rodrigues, né? E a gente compôs a primeira Rapa Equipe lá. E essa experiência acabou durando 10 anos e ali eu comecei a me tornar profissional da área, né?
E esse ano está fazendo 20 anos já de história. Antes mesmo de eu começar a trabalhar com o Capitão Rapadura, ainda na oficina de quadrinhos, a gente ficou sabendo que um artista cearense chamado Álvaro Rio, que coincidentemente estava morando no Rio de Janeiro, né, estava chegando de volta à cidade e trabalhava para as empresas americanas de quadrinhos. Era uma coisa assim, nossa, né? Caramba, a gente vai conhecer alguém que trabalha com super-heróis e tal. E estava abrindo um curso na cidade. Então, imediatamente, eu, Jota, e várias outras pessoas, claro, fomos nos matricular. E foi lá, no curso do Álvaro Rio, que eu conheci o Geraldo. O Geraldo ele não fez parte da oficina de quadrinhos. A gente se conheceu no curso do Álvaro Rio. O curso do Álvaro Rio não durou muito tempo, assim, mas enquanto a gente estava no curso do Álvaro Rio, paralelamente começou o projeto do Capitão Rapadura, né? E o Mino nos passou um teste. Ele não nos contratou assim de cara, né? Ele passou um teste pra gente. O teste era cada um dos três fazer 40 páginas em um mês. Ninguém sabia da possibilidade ou da impossibilidade de fazer 40 páginas em um mês. Talvez nem o Mino, né? E a gente topou na hora, né? A gente não sabia a encrenca que a gente estava se metendo. Para minha sorte, a UFC estava de greve. O Geraldo também era da UFC, só que fazia engenharia, então também estava de greve. O Jota não fazia faculdade. Então a gente pôde se dedicar full time mesmo a esse trabalho. Só que a gente tinha um problema, a gente não tinha onde trabalhar juntos, né? A gente não tinha onde produzir juntos. E aí é que entra mais uma vez o Álvaro, né? E a minha enorme gratidão a ele. Porque ele mal conhecia esses três moleques, que eram alunos dele, e ele chegou a dar a chave do estúdio dele, a chave da sala de aula dele pra gente usar nos horários que não estava tendo aula, né? Então a gente passou um mês produzindo páginas do Capitão Rapadura lá no estúdio do Álvaro. A gente conseguiu fazer as 40 páginas, talvez as 40 piores páginas que eu já fiz na vida, mas conseguimos. Eu acho que era isso que o Mino queria saber, se a gente tinha a responsabilidade mesmo de cumprir o prazo, de cumprir a quantidade e tal. E aí tudo começou a dar certo, né? O curso do Álvaro não durou muito tempo, só para concluir essa linha de raciocínio, porque ele conseguiu uns trabalhos lá fora, novamente, títulos novos e tal, que o impossibilitaram de continuar dando aula, né, de continuar conciliando com o trabalho de quadrinhos para o mercado americano. Eu acho que é possível fazer quadrinhos sozinho e tal. Eu funciono mais com outras pessoas perto, né? E eu sempre trabalhei com outras pessoas, assim. Eu nunca trabalhei sozinho, de fato. Talvez o período que eu fiquei mais só foi o período que eu me mudei para os Estados Unidos e tal, e para estudar, e aí trabalhei lá. E aí lá eu realmente trabalhei só, fisicamente só, né? Não que eu fizesse projetos sozinhos, mas o meu contato era mais virtual com as outras pessoas. Eu sempre gostei de dividir o espaço de trabalho, assim. Eu me sinto mais estimulado. Igual o Álvaro fazia, exatamente, né? Então, assim, eu já comecei fazendo parte de uma equipe em que a gente trabalhava fisicamente no mesmo espaço, eu, Jota e Geraldo, né? Depois veio o Valdir, Vitor, Cristiano Lopes, uma série de pessoas, assim, bacanas, o Denilson Albano e tal. Aí nós montamos um estúdio pra gente, chamado Grafite Studios, né? Lá no centro, que sempre também aglomerava um número de pessoas muito bacanas, produzindo quadrinhos, pensando quadrinhos e tal. O Eduardo Ferreira também. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu montei o meu estúdio aqui, eu quis manter a mesma filosofia, né? De atrair pessoas voluntariamente, né? Para produzirem aqui comigo, né? Não queria, assim, dar a aula e aí quando terminasse a aula todo mundo ia embora e eu ficar sozinho produzindo minhas coisas, não. Nunca quis isso. Nunca achei isso legal, né? E acho que em equipe tudo sai melhor, você fica mais motivado, a qualidade melhora, existe uma competição saudável, né? Existe uma troca, um aprendizado, é tanta coisa boa assim de você trabalhar com outras pessoas, eu prefiro. Mas eu não acho impossível trabalhar sozinho, não. Tem até quem prefira, né? Tem até quem acha melhor. Existem pessoas assim que não tem essa necessidade de trocar, de ficar no mesmo espaço com alguém, né? Acho que foi em 95, assim, eu estava na oficina de quadrinhos, quando eu tive acesso ao Wizard,
que é uma revista americana sobre quadrinhos, que não existe mais, né? Nessa época a gente só tinha essa versão importada em inglês mesmo. Depois teve uma versão nacional da Wizard, né? Quem é dos anos 90 deve lembrar. E nessa versão americana eu vi uma propaganda da Jill Gilbert, né? E eu me lembro de falar para o JJ que um dia eu ia estudar nessa escola. E eu não consegui tirar isso da cabeça, né? Não consegui tirar isso na cabeça, então foi um projeto que demorou 5 anos para ser concretizado. Foram 5 anos em que eu tentei trabalhar muito, aprender muito, estudar muito. Tive muito apoio dos meus pais, muito apoio da minha esposa, que na época não era minha esposa ainda, né? Nesses 5 anos. A gente se casou pouco tempo antes de eu ir para a Jill Gilbert. Mas tive muito apoio dela. Tinha dificuldade de não ter um acesso à internet como existe hoje, né? Essa coisa de você trocar e-mails, ver tudo virtual e tal. Então, como é que eu fiz, assim? Escrevi cartas para lá, aí pedi informações, né, de como entrar, valores e tudo mais. Eles responderam. A partir daí a gente tinha uma meta financeira a ser atingida para poder conseguir chegar lá. A minha esposa, que é professora de inglês, já morou nos Estados Unidos e tal, então ela e a família dela têm, entre aspas, famílias americanas, né, por terem feito, como é que chama? Intercâmbio. E aí quando o irmão americano da minha sogra veio ao Brasil, nós exploramos o coitado e a gente ligou para a Jill Gilbert e ele falou com a galera da Jill Gilbert para tirar dúvidas que a gente tinha, né? E foi quando a gente descobriu que não bastava ter o dinheiro e pagar a matrícula e estudar lá, né? Precisava passar por uma análise de portfólio e por uma entrevista. Aí, com a ajuda dos meus pais, em 98 eu fui com a minha esposa para Nova York, para os Estados Unidos. A gente ficou em Nova York, a escola é em Nova Jersey, um estado vizinho, né? E ali naqueles 20 dias a gente conseguiu marcar essa entrevista com uma escola. Eu participei da entrevista, participei da avaliação de portfólio. Meu inglês era quase zero, foi um nervosismo gigante, assim, mas eu consegui ser aprovado, não sei como. E fui avisado lá que essa avaliação tinha uma duração de 2 anos. E, então, eu tinha que me matricular na Jill Gilbert até 2000, senão eu perdia isso, perdia esse dinheiro inicial, perdia tudo, né? Tinha sido tudo em vão. Com isso, assim, aí voltei para o Brasil absolutamente determinado. Até o ano 2000 eu teria que tentar me formar e largar tudo aqui para ir estudar lá, né? Todas as pessoas ao meu redor, todo mundo, assim, entendeu isso, todo mundo apoiou isso. Isso é fundamental que eu diga, assim, sem o apoio, principalmente da minha família, do meu pai, da minha mãe, nada teria de fato acontecido. A escola era muito cara, eu não teria condição de pagar com o meu trabalho apenas, né? Tentei ajudar ao máximo, tipo, vendi o carro que eu tinha, né? Tudo o pouco que eu tinha eu vendi, até gibis eu vendi. Quando eu digo até, vocês sabem que quem gosta de quadrinhos, o gibi vale mais que o carro, né? E eu era um colecionador ferrenho, assim, me desfiz de, sei lá, de 1000 gibis, assim, pra juntar grana, né? Eu me casei antes de ir, assim, todos os presentes de casamento que eu pedi foram dinheiro, né? Porque eu não ia montar casa, né? Então não tinha o que pedir. Então pessoas foram bem generosas comigo, com a minha esposa, para que desse certo a gente ir. E foi isso. E aí me casei dia 22 de julho, dia 6 de agosto eu já estava nos Estados Unidos, já matriculado e tal, pronto para começar a jornada na Jill Gilbert, que seria teoricamente uma jornada de 3 anos, né? Lá eu e minha esposa. Então foi assim que eu cheguei lá, né? Infelizmente essa jornada ela foi interrompida com 1 ano e 3 meses,
por conta do 11 de setembro, né, de 2001, que tornou a minha estada lá absolutamente inviável. E aí, aproximadamente um mês depois que as Torres Gêmeas caíram, eu retornei ao Brasil. Mas foi 1 ano e 3 meses absolutamente inesquecível, transformador, para mim, para minha esposa, assim. Devo muito a esse período relativamente curto, né? Tudo que eu consegui conquistar até hoje, profissionalmente, entende? Tudo mudou, assim. Eu consegui meus primeiros trabalhos lá fora, os meus primeiros trabalhos no mercado nacional. Acho que as primeiras respostas, assim, em termos de respeito, sabe? Pô, esse cara não é um maluco e tal, né? Ele tem alguma coisa boa para dar profissionalmente quando eu fui para lá. Até lá eu tinha amizade da Rap Equipe, né? Tinha o respeito e a generosidade do Mino, né? Muito pouco talento, muita vontade, muito esforço, que é isso que eu tenho até hoje, muita vontade, muito esforço, muito estudo. E aí eu fui, lá eu estudei muito, né? E aí eu acho que eu consegui evoluir a ponto de ter um nível profissional bom. Você sair do seu país recém-casado, né? Eu sempre tive uma vida confortável com os meus pais e tal. Largar tudo isso para literalmente para o desconhecido, né? Requer muita coragem. Isso eu acho que eu tive muita coragem e estava determinado mesmo. Eu preciso também falar do mérito da minha esposa, que resolveu ir comigo e apostar, né? Assim, só para você ter ideia, quando a gente saiu do Brasil no dia 6 de agosto e tal, para ir para os Estados Unidos, a gente não saiu com um hotel reservado, sabendo onde a gente ia dormir ao sair do aeroporto. Não. O que a gente tinha era o seguinte: o avô da minha esposa, que já tinha morrido, tinha um parentesco distante com pessoas do interior do Rio Grande do Norte que moravam nos Estados Unidos há 30 anos. Bem distante, a ponto da avó da Juliana, né, não conhecê-las pessoalmente, ou não lembrá-las. Assim. Mas aí, através de um liga para o outro, liga para o outro, liga para o outro, conseguiu o contato de uma dessas pessoas, chamada Zuleide, e avisaram que a gente ia para lá, e só pelo sobrenome da minha esposa ser o mesmo do avô dela, né, Dias, ela aceitou receber a gente. A gente não sabia, não tinha foto dela, não sabia como ela era, o que ela fazia, nada, né? E a gente foi. E a gente conseguiu entrar em contato com ela lá, conseguiu ser recebido por ela, né? Ficamos numa casa que ela dividia com uma outra norte-rio-grandense chamada Salete. Elas nos adotaram como mães, assim, foi incrível. E ficamos pelo menos 1 mês ou 2 meses, assim, na casa dela, entendeu? Para conseguir alugar um espaço e ter onde ficar e tudo mais. Porque o fato de eu ter ido casado também foi uma escolha que impediu eu ter a possibilidade de usar os dormitórios da escola, né? A escola só destina isso a alunos solteiros. Então não podia usar. Então ainda tinha mais essa questão, essa dificuldade, né? Mas a gente foi com a cara e a coragem mesmo e acabou assim, acabou dando tudo certo. Não foi um mar de rosas, teve períodos muito difíceis, dias que a gente pensava seriamente em voltar, né? Mas conseguimos segurar nas pontas até onde deu mesmo, que foi depois da queda das Torres Gêmeas, né? E ali o clima ficou absolutamente inviável de continuar como um estrangeiro ali, naquele período, morando, estudando nos Estados Unidos, financeiramente ficou inviável, inclusive. Né? Aí o jeito foi voltar. Eu tive dificuldade de fazer amizades lá, assim. Eu nunca fui desrespeitado por nenhum professor, nenhum funcionário da Duke Gilbert, coordenador, nada. Me trataram todos de maneira cordial, profissional, elegante e tudo mais. Falando dos colegas de sala, né?
Tive dificuldade primeiro, assim, por uma questão de idade. Eu era o mais velho da turma, eu tinha 24 anos, a grande maioria tinha 17 anos, 18 anos, 16 anos. Estava acabando de sair do ensino médio, né? Eu já tinha feito uma faculdade, né? Já estava casado e tal, era uma outra cabeça, completamente diferente. Por mais que eu tenha estudado muito inglês aqui no Brasil, o meu inglês era muito ruim, eu tinha muita dificuldade de entender o inglês, eu não era fluido para falar, fluente, perdão, para falar o inglês lá. E aí, assim, claro, até pela imaturidade deles, rolaram alguns bullyingzinhos, umas piadas, umas brincadeiras e tal, que eu nunca me esquentei, sabe? Nunca me chateei, achava até normal. E aí, com pouco tempo mesmo, até antes de eu dominar o inglês, assim, porque lá a gente não precisava escrever nada, né? Não precisava apresentar nada falado, oral e tal. A gente tinha que desenhar. E os nossos desenhos, os desenhos de todos os alunos, eram sempre expostos. Ou dentro da sala de aula, para todos os alunos verem, ou fora da sala de aula, no corredor da escola, para a escola inteira ver. Então, com pouco tempo, eu comecei a me destacar e aí as pessoas começaram a me respeitar mais e vir pedir dicas e, sabe, os professores começaram a sacar que eu tinha umas referências de quadrinhos que ninguém tinha na sala, né, que ninguém da sala conhecia, só eles, né, que eram de uma outra geração e tal. E isso fui ganhando respeito e tal, né? Isso foi dando uma resposta bacana. Eu sentia muita pressão, sabe? Uma pressão muito grande, porque eu sabia a quantidade de gente que estava se sacrificando por eu estar lá. Então, eu tinha que dar uma resposta positiva mínima para essas pessoas, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, para os meus colegas de trabalho. Muita gente apostou assim, sabe, as pessoas que colaboraram no casamento e tal. Muita gente apostou para eu estar lá, né? Se sacrificou mesmo. Meu pai se sacrificou demais para eu estar lá, né? Então eu não podia brincar, entendeu? Não podia relaxar. Então eu dava o meu máximo, cara. Eu digo assim, hoje, até pela distância, até eu tenho uma dificuldade de acreditar, mas como minha esposa confirma, eu sei que é verdade. Assim, eu ficava 12 horas desenhando todo dia, assim, sabe? Tipo, eu tinha que melhorar, eu tinha que ser bom naquilo que eu fazia, eu tinha que dar o meu sangue, entendeu? E aí vieram respostas maravilhosas, assim, tanto em sala de aula mesmo, né? Elogios de professor aqui e ali, notas boas, todos os exercícios e tarefas da GeoCubert eram para nota, recebiam notas, minhas notas eram muito boas. E aí no final do ano, a Dark Horse fez uma avaliação de portfólios, né, de todo mundo da escola, e eu fui escolhido o melhor aluno do primeiro ano. Cara, foi muito massa, assim, porque nem foi tanto. O prêmio em si foi muito massa, receber da Dark Horse foi muito massa, mas a, não sei se alguém sabe, mas a gente mandava o nosso portfólio, né, para a direção da escola e esperava. E a gente não tinha resposta nenhuma, assim, não tinha nenhuma dica, nenhuma pista se você ia ganhar alguma coisa ou não. O que acontecia era que no final do ano acontecia uma assembleia com todos os alunos dos 3 anos da escola e essa assembleia era capitaneada, né, era chefiada pelo Joe Gilbert, pelo dono da escola. Né? Era um grande auditório lotado e ele lá na frente com o microfone e tal, discursando, fazendo uma avaliação do ano, né? O que ele achou, papapá, não sei o quê, agradecendo, papapá, né? E a gente lá assistindo, sem saber o que é que ia rolar, quando de repente ele anuncia que ali ele iria anunciar os vencedores do prêmio Dark Horse do ano e tal, né? E ele chama do primeiro para o terceiro ano. Então a primeira pessoa a ser chamada fui eu.
Porra, não sabia o que fazer, não sabia se eu chorava, se eu gritava, não conseguia acreditar naquilo, receber um prêmio das mãos do Joe Gilbert, né? Até hoje eu me arrepio um pouco. Mas eu me lembro uma coisa que eu fiz, foi bem, bem louco, assim. Eu recebi o prêmio e eu não consegui ficar para escutar os outros premiados, para ver os outros prêmios, porque eu precisava contar para a Juliana. E a Juliana trabalhava a 1 quadra da escola. Ela era garçonete num diner a 1 quadra na escola. Aí eu pedi licença pro Joe e disse assim, eu preciso ir. E aí eu saí correndo, cara. Saí correndo no corredor lá no meio de todo mundo e chorando e tal. E atravessei a rua e entrei no diner feito um louco. Ela tava atendendo, eu parei tudo lá para mostrar, para abraçar ela, para agradecer e tal. Foi um negócio assim, muito, muito emocionante mesmo, sabe? Liguei pro meu pai, né? De lá eu saí correndo para arrumar um telefone para ligar pro meu pai. Liguei pro meu pai, contei, chorei e tal. Foi muito legal, cara. Foi muito, muito legal. Sabe? Foi a minha primeira grande conquista. E concretamente, eu acho que foi uma resposta para todo mundo, né? Disse, olha só, o investimento de todos vocês deu em alguma coisa, né? Eu estava aqui fazendo alguma coisa significativa. Trabalhar com algum professor, tipo um professor chamar algum aluno para trabalhar junto, nem era permitido na escola. Não era uma política da escola, né? Mas o Sérgio Cariello, que é brasileiro, né? Ele é de Pernambuco, mas já morava lá, sei lá, há uns 15, 20 anos, quando eu cheguei na escola, né? Ele gostou do meu trabalho, mas eu acho que mais do que do meu trabalho, talvez da minha responsabilidade, do meu jeito de ser e tal, sabe? Ele é uma pessoa muito correta, muito ética, muito religiosa e, e para ele isso conta muito, né? Eu não tenho uma postura pedante, esse tipo de coisa, sabe? E aí por conta disso a gente acabou se aproximando. Ele era muito rígido também, por exemplo, ele nunca permitiu falar com ele em português na escola, sabe? Porque ele achava uma falta de respeito. A gente está próximos de pessoas que não falavam português e a gente falar português, né? A gente só falava português quando estava fora da escola. Então a gente só conversava em inglês para todo mundo saber o que a gente estava conversando, para não ser segredo para ninguém, né? Ele tinha essas coisas assim que eu achava muito legal, muito bonita, sabe? E aí um dia, assim, em off mesmo, ele disse, olha, eu estou precisando de ajuda, né? Ele já trabalhava para DC, ele fazia o Azrael para DC Comics. E aí surgiu no final do ano, de 2000, acho que foi em novembro mais ou menos, uma edição dupla, que ele tinha que fazer 44 páginas ao invés de 22, né? E além disso, ele ganhou a oportunidade de arte finalizar essas 44 páginas. Só que ao invés dele ter 2 meses para fazer isso, a DC deu 1 mês e meio. Aí ele disse, não, sozinho não consigo fazer, né? Desenhar, finalizar, fazer o dobro de páginas e tal. Aí ele me chamou para ajudar, para ser desenhista assistente dele. A princípio seria só para essa edição, né? E eu acho que ele gostou também do meu empenho, do fato de eu nunca faltar, nunca adoecer, de estar lá que deve e tal. Teve um dia que eu cheguei, conto isso para todo mundo sempre, que eu cheguei numa sexta-feira à tarde, saí quarta-feira de manhã da casa dele, a gente foi junto para a escola, porque ele dava aula quarta de manhã. Foi bem hardcore, eu fiquei dormindo e trabalhando lá na casa dele de sexta até quarta, pra gente cumprir o prazo direitinho. Então ele viu que eu era pau pra toda a obra mesmo. Aí acabou me chamando para continuar lá. Eu fiquei 6 meses trabalhando com ele, não podia contar para ninguém, só contava para minha esposa, né? E colaborei de alguma forma, mais ou menos com 8 edições do Azrael. Foi massa, assim, foi muito, aprendi tanto quanto Nigel Gilbert, muitas coisas que em sala de aula a gente não aprende, eu aprendi lá. Sem falar das emoções, assim, de tipo entrar numa comic shop, você comprar uma edição que você sabe que ajudou a fazer, entendeu? Também não esqueço a primeira vez que isso aconteceu comigo, foi numa edição do Azrael. E chegar lá na casa dele, pedir para ele assinar para mim e tal, dedicar para mim, foi muito legal, assim, uma experiência muito rica. E depois, assim, também pouca gente sabe, mas depois que eu voltei para o Brasil, eu ainda colaborei com o Sérgio Cariello algumas vezes, sabe? Dessa vez via internet, né? Fui desenhista assistente dele ainda por um bom período.
em trabalhos que eu não sei onde foram publicados e tal. Eram religiosos, trabalhos religiosos, coisa que hoje eu acho que é o principal filão dele, né? Mas nesse comecinho dessa transição para o mercado mais religioso de quadrinhos, eu ainda o ajudei. Eu ainda fiz algumas coisas com ele. Teoricamente, era para eu limpar o lápis dele e fazer cenários, né? Mas eu servi de modelo, eu pegava referência, eu tirava xerox, eu era um assistente, como eu disse, pau para toda obra. Né? Se ele precisasse de água, eu pegava água, se ele precisasse varrer o estúdio, eu varria. Estava ali para ajudar, porque ele precisasse, entendeu? Então tinha edições e páginas que ele precisava que eu desenhasse mais, tinha outras que ele precisava que eu desenhasse menos, assim. E aí nesse de desenhar menos ele me utilizava para outras coisas, como servir mesmo de modelo de referência. Eu me cansei de vestir terno, gravata e botar óculos e fingir que era outra pessoa, posar, esse tipo de coisa, né? Fiz muito isso também. Sair a campo para tirar foto, né? Como eu disse, a internet ainda não era desenvolvida como hoje, então ele precisava de uma foto de um prédio, de um carro e tal. Eu que ia para a rua tirar foto e voltava com as referências para ele, né? Então ajudei em muitas coisas, eu acho, assim. E foi muito bacana, foi muito bom. Não era todo dia, né? Acho que eram 3 vezes por semana, mais ou menos, para poder conseguir conciliar com a escola, mas foi massa, foi uma experiência massa. Também sou muito grato a ele, é importante dizer assim. Tem umas pessoas que eu devo muito, além da minha família, que é o Geraldo Jesuíno, pela oficina de quadrinhos, o Álvaro Rio, pelo que ele fez no início da minha carreira, e o Sérgio Cariello, pelo que ele fez por mim lá no mercado americano. Lá também, por incrível que pareça, eu comecei a ter uma carreira meio que nacional de quadrinhos. Porque apesar da internet não estar tão desenvolvida, mas já tinha internet, já tinha e-mail, esse tipo de coisa. Então, primeiro eu participei, morando lá, né, de um concurso para ilustrador do site Universo HQ. E aí fui um dos escolhidos para ser ilustrador oficial do site Universo HQ. Isso me aproximou muito do editor do site, que é dos editores, né, mas do editor principal, que é o Sidney Guzman. Eu passei um bom tempo ilustrando para eles, fazendo cartoons, charges e tal. Foi muito legal. De lá também eu fiz uns trabalhos significativos para o mercado nacional de quadrinhos. Por exemplo, eu fiz quadrinho para a revista Sex, né, morando lá. Comecei a fazer contato e amizade com o André Diniz, que é um roteirista muito, muito, muito bom e quadrinista muito bom, brasileiro também. E aí comecei a fazer uns trabalhos com ele de lá. Então comecei a ter uns trabalhos assim pingados, né, mas de abrangência nacional, sabe? Morando lá. E aí quando eu voltei para o Brasil no final de 2001, meu objetivo principal era montar um novo estúdio, né? E recomeçar a dar aulas e tal, coisa que eu já fazia desde 98, mas eu queria muito passar tudo que eu tinha aprendido na Joe Kubert para o pessoal daqui, então estava ansiosíssimo para isso. E aí eu montei esse estúdio que eu tô nele até hoje, que é o estúdio Daniel Brandão. Montei em 2002, comecei meus primeiros cursos e em termos de trabalhos de quadrinhos e ilustração, eu vim assim super nacionalista, eu queria dedicar muito ao mercado nacional e passei pelo menos o primeiro ano ali, 2002, fazendo muita coisa para o Brasil, sabe? Fiz muitos trabalhos para a editora Abril, Panini, editora Nona Arte, do André Diniz, né? Fiz muitas coisas legais, assim que voltei da Joe Kubert no mercado nacional. Pena que não me deram assim um retorno financeiro bom o suficiente para, de fato, manter um nível de vida que eu precisava com a minha esposa e tudo mais. E aí em 2003 eu voltei a investir no mercado americano novamente, né? E aí voltei a fazer testes no mercado americano e aí comecei a entrar nas agências que existem aqui no Brasil, né? Para voltar a trabalhar para lá. E aí essa minha carreira voltada para o mercado americano acabou indo até 2007. Eu fiz muitas coisas no mercado americano, na verdade. Além de inúmeros testes, da grande maioria
negados, né? Que para mim já era um trabalho danado. Mas trabalhos remunerados, assim, eu fiz muitos quadrinhos para editoras pequenas, fiz capas, fiz arte final para outras pessoas, fiz cards, mas cards eu já fiz para Marvel, para DC, já foram trabalhos assim mais legais nesse sentido. Eu fiz um trabalho bacana para Dark Horse, que também me emocionou muito, porque foi justamente a Dark Horse que me premiou em 2000, e aí quando eu consegui um trabalho para Dark Horse, de quadrinhos mesmo, foi muito legal. Eu fiz uma edição chamada Yellow Jacket para eles, e fiz uma capa também para Dark Horse, de um projeto que era ligado a um programa de TV chamado Who Wants to Be a Superhero. Enfim, e assim, também tenho muito orgulho de dizer que fiz parte de várias agências, as 3 principais agências do mercado americano eu fiz parte, né? Que foi a Impacto, a Glasshouse Graphics e a Arte Comics, atual Chiaro Escuro, né? Fiz parte de todas elas. E tenho um ótimo relacionamento com os meus agentes, assim, sempre fui muito profissional com eles, eles comigo. Então foi um período muito, muito bacana nesse sentido, né? Eu escolhi parar realmente para buscar uma qualidade de vida melhor. Eu já era pai e o ritmo de trabalho era absolutamente insano, esse de dar aula e conseguir manter os prazos do mercado americano, né? Era muito puxado mesmo. Nos anos 90 ainda, antes de eu viajar, né, meu pai comprou 3 salas ainda na planta dessa torre comercial, porque a ideia dele era dar como herança, né, uma sala para cada filho. Tenho 2 irmãs, então ele comprou 3 salas. E já tinha falado isso pra gente, né, que as salas seriam nossas e tal, mas teoricamente depois que ele morresse, né, era herança. A ideia dele era alugar, enfim. Mas aí aconteceu o que aconteceu, tive que voltar, e aí quando eu voltei, eu acho que o shopping, sei lá, estava funcionando há uns 6 meses no máximo, né? A sala estava pronta, estava vazia, ele não tinha alugado, e ele me antecipou a herança, né? Então a sala é própria, é minha, né? Eu não pago aluguel, isso conta muito, então só pago condomínio e tal. E aí eu pude me estabilizar, montar a minha empresa direitinho, né? E com o tempo me regularizar profissionalmente, com essa imensa, gigantesca ajuda, né? Eu não tenho nada a reclamar do meu pai e da minha mãe, sabe? Pelo contrário, só agradecer, e já falei para eles milhões de vezes que se por acaso se eu tivesse que retribuir nessa vida, eu não conseguiria tudo que eles fizeram por mim, eu não conseguiria mesmo, não teria a menor condição, por causa da quantidade de coisas e qualidade de coisas que eles me fizeram, né? É óbvio, é lógico que quando eu tomei a decisão de largar o direito para ir para a comunicação, houve ali um período curto, de 1 mês talvez, em que meu pai se chateou, que ele ficou preocupado, que ele achou que não era a decisão correta. E eu acho que ele tinha total razão dentro da lógica dele, dentro da experiência de vida dele, né? Ele tinha todos os motivos para isso. Assim como ele tinha todos os motivos de me proibir de fazer isso, mas não me proibiu, nunca, né? Nunca nem ventilou essa possibilidade de eu fazer algo forçado, sabe? Então, assim, ele foi uma pessoa de uma cabeça muito evoluída. Minha mãe já tinha uma cabeça muito evoluída em relação a isso. Mas algumas coisas também, modéstia à parte, contam ao meu favor, porque eu sempre fui acredito, né, um bom filho, uma pessoa com os pés no chão, né, com um grau de sensatez razoável, um bom aluno, sabe? Então acho que todo esse meu background fez eles pensarem assim, não, ele não está enlouquecendo, né? Ele tem alguma coisa que a gente não está entendendo, mas ele não está fazendo uma loucura total, né? E hoje, assim, a gente conversa, meu pai ainda vive, minha mãe não, a gente conversa a respeito, e hoje meu pai, ele tem muito orgulho do que eu faço, de onde eu cheguei, né? E já disse para mim diversas vezes que foi a decisão correta, eu não ter seguido no direito, né? Isso para mim é muito reconfortante ouvir dele, assim, eu sinto uma sinceridade, né?
por parte dele. Ele percebe que a minha característica, que o meu jeito de ser não ia se encaixar muito bem no direito, na área, né? Então ele me vê feliz fazendo o que eu faço, e isso para ele é o que é importante. Eu trago isso como lição para minha filha também, né? Eu trato a minha filha da mesma forma que eu tive essa bênção de ser tratado pelos meus pais. Uma coisa muito rara. Eu, como dou aula, eu tenho contato com muitos jovens e a maioria acaba não tendo um apoio dos pais para seguir esse caminho, né? Consigo entender isso, consigo compreender os porquês disso, mas eu fui um felizardo, né, de ter tido esse apoio sempre. É muito difícil dar conselho, assim, porque cada caso é um caso, né? Você generalizar é muito perigoso, entendeu? E às vezes a gente dá um conselho e as pessoas levam a ferro e fogo, e aí não dá certo. Depois vem dizer assim, mas o Daniel, né, disse isso, Daniel disse aquilo e tal. O que eu posso dizer assim, procure compreender seus pais, eles te amam, né? Eles querem o melhor para você. O fato deles não te apoiarem tem um motivo ali por trás, um motivo que é social, um motivo que é econômico, um motivo que tem a ver com medo do desconhecido, né? Então é algo absolutamente compreensível e que eu acho assim, eu acredito muito no amor, no diálogo, sabe? Na calma, das coisas acontecerem ao seu tempo. Então converse com seus pais, veja quais são as alternativas. De repente a melhor alternativa é sim seguir um outro caminho profissional, se estabilizar naquele caminho e começar a gradativamente, se for o seu caso, trocar o quadrinho que era um mero hobby pela sua profissão, ou seja, gradativamente começar a ganhar dinheiro com o quadrinho, e no dia que o quadrinho der mais dinheiro que a tua profissão, você chega e troca, e aí não precisa mais dar justificativa para ninguém. As coisas acontecem no seu tempo, né? Não sou a favor também de ninguém desistir do seu sonho. Eu acho que se correr atrás do seu sonho é uma coisa que dá muito sentido à sua vida, sabe? Não existe garantia nenhuma que você vai atingir o seu sonho. Garantia nenhuma. Mas a garantia que eu tenho ao seguir os meus sonhos é que esse caminho, o caminho em busca do sonho, faz tudo fazer sentido. Se eu vou chegar lá ou não, eu não sei. Eu não tenho como saber isso. Mas não tentar para mim não é legal, né? Eu preciso tentar, eu preciso experimentar, eu preciso correr atrás. Eu tenho muitos sonhos ainda pela frente, eu espero continuar seguindo, correndo atrás deles. E eu acho que isso pode inspirar alguém, né? Eu já tive algumas respostas em relação a isso. Se isso inspirar alguém, aí é que o meu caminhar faz mais sentido ainda. Aí é que eu acho que eu estou no caminho certo, realmente, né? Toda profissão, ela não é só o fazer, né, do dia a dia, assim. Ela tem várias coisas ao redor, sabe, assim. Acho que as profissões, elas possuem uma postura, uma vestimenta, um código social, né, um palavreado próprio e tal. Então, assim, eu não vou negar, eu achava a teoria do direito muito bonita. A teoria do direito é muito bonita. A ideia da justiça, de como o direito trata as coisas é muito bonita. Eu não consegui me adaptar com essas outras coisas ao redor, né? Com o vestir, o se portar, o parecer e etc, né? Então, assim, hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, o problema não estava no direito. O direito não tem problema nenhum. Estava em mim, né? Eu é que estava no lugar errado, querendo fazer algo que não combinava com o que eu era de fato. E eu sempre tive um medo muito grande, na verdade eu tenho até hoje um medo muito grande, que é o medo da depressão. Porque a minha mãe, ela sofreu depressão a vida inteira, e o meu avô também. Minha mãe, ela herdou isso do meu avô. Então eu sempre tive muito medo de herdar isso dela também, né? É uma doença muito cruel, que eu vivi muito de perto. E quando eu estava, no ano que eu fiz o direito, eu pela primeira vez com, 18, 19 anos, senti depressão, né? E nossa senhora, aquilo me apavorou totalmente, assim. Não, aí é que eu vi que eu estava realmente no lugar errado, fazendo a coisa errada. Eu fui fazer análise, né? E
Então a decisão de sair do direito acabou não sendo uma coisa apenas, digamos assim, de escolha profissional ou de um charminho, sabe, ou de uma besteirinha. Não, era algo grave, eu precisava sair do direito, né? Aquilo poderia me afundar num problema que poderia durar minha vida inteira, né? E é por essas e outras razões que em vários dos meus artbooks ou dos meus trabalhos autorais, no qual eu escrevo prefácios ou apresentações, eu digo que o quadrinho me salvou, né? Porque eu acho que o quadrinho me salvou quando eu era criança já. Era um refúgio para mim, para algumas crises que minha mãe sentia e tudo mais, porque lá, naquele universo dos quadrinhos, as coisas davam certo, tinha um final feliz, existiam coisas muito coloridas e claras sobre o que era, né, o bem, o mal, o certo, o errado e tal. Aquilo foi me ajudando a compreender meio que a vida de uma maneira mais fácil de lidar. E depois salvou minha vida pela segunda vez quando eu me encontrei profissionalmente dentro dessa área, me realizei dentro dessa área e consegui não cair no buraco da depressão, que pode ser um poço sem fundo, né? Eu consegui, até hoje, estou com 40 anos, né? 20 anos de profissão, acordar todos os dias motivado para trabalhar, para viver, para conviver com a minha esposa, para ser o melhor marido possível, o melhor pai possível, o melhor profissional possível, por causa do amor que eu tive dos meus pais, das pessoas próximas de mim, mas também por causa dos quadrinhos, né? O amor que eu sinto pelos quadrinhos é quase que uma gratidão, uma reciprocidade de tudo que eles fizeram por mim e que eu acho que quase ninguém sabe a importância que essa mídia teve para me salvar. Porque é difícil falar sobre isso, não é muito fácil. Hoje eu tenho um pouco tabu assim, sobre qualquer coisa, eu falo sobre quase todos os assuntos ou todos os assuntos, né? Mas durante um período era difícil falar, né? Muito complicado, existe muito preconceito, muito estigma, né? Das pessoas que sofrem de depressão e tudo mais, e aí queria que ninguém tivesse nenhuma imagem ruim da minha mãe, por exemplo, né? Ou do meu avô. Mas hoje eu penso diferente, nada melhor do que a maturidade para resolver as coisas. Nada, não que eu seja maduro, tá certo? Estou longe ainda. Eu estou tentando caminhar nesse sentido. Manicomics foi uma criação ainda na oficina, ainda no início do Capitão Rapadura, né? Quando eu, Geraldo e JJ, assim, a gente se conheceu, né? O Manicomics surgiu em 96. E surgiu como uma necessidade também, uma válvula de escape pra gente fazer os quadrinhos que a gente queria fazer, sonhava em fazer, e não tinha ninguém para publicar. A gente começou a trabalhar profissionalmente num período de crise fortíssima, um pós-plano Collor, né? E que a grande maioria das editoras nacionais não existiam mais, só tinha o Maurício de Souza, ou o mercado estrangeiro, ou o underground, né? Que eram os fanzines e tal. Então, assim, a gente não tinha muito escapatória. Ou a gente fazia Capitão Rapadura, ou fazia quadrinho institucional para governo, para propaganda, ou fazia quadrinho regional para P1, né, que era a revista da oficina de quadrinhos. Mas os quadrinhos de super-herói, de pancadaria, de aventura, não tinha onde a gente publicar. Então a gente resolveu criar o Manicomics para isso, para publicar essas histórias. A gente não sabia se ia durar muito, pouco, enfim, a gente não tinha nenhum plano, nenhuma pretensão, a não ser fazer o nosso melhor, a coisa mais divertida, mais honesta possível. E acabou durando muito, né? O Manicomics foi até 2006, mais ou menos, 2007. O Manicomics, eu poderia dizer que o Manicomics teve 3 fases, né? A primeira fase, assim, talvez mais amadora, que a gente aprendeu mais e tal, foi de 96 a 2000, né? A gente fez até de maneira bem tradicional mesmo. Várias edições eram recortadas, coladas e tal, fanzinão mesmo, né? Super legal essa fase, super divertida, em que todo mundo que criou o Manicomics ali, eu, João, Geraldo e mais alguns convidados estavam super envolvidos. Mas aí a gente interrompeu esse processo em 2000, quando eu fui para os Estados Unidos, o Jota entrou na publicidade e o Geraldo foi trabalhar com engenharia lá em Manaus. Aí não saiu nenhuma edição do Manicomics nesse período, né?
Se eu não me engano, a gente, nesse primeiro período, foi até o número 8. Né? Aí quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei me coçando a fazer o Manicomics de novo. Aí entrei em contato com os meninos, com o Jota, com o Geraldo, querendo que eles, né, tivessem com a mesma vibe, assim. E eles não estavam, na verdade. Né? O Geraldo estava casado, trabalhando com engenharia, em Manaus e tal. O Geraldo, não, cara, faz aí, tu tem carta branca. E o Jota fazendo publicidade. O Jota é um cara que quando resolve fazer uma coisa se dedica 100% àquilo, né? Ele tem uma dificuldade de se dividir e tal. Então o Jota também falou, ó, se quiser levar aí, leva aí, tu tem carta branca e tudo mais. E aí começou a segunda fase do Manicomics, né? Que já foi mais digital, já montava digitalmente o zine e tal. E aí eu tive que chamar outros colaboradores, já que Jota e Geraldo estavam mais distantes, né? Com, não sei se 2 ou 3 edições dessa nova fase, o Jota já começou a se coçar também e acabou voltando mais nessa função do contato com o leitor, sabe? Responder cartas, distribuir, mandar via correio e tal. Mas me ajudou muito mesmo nessa segunda fase. E a gente teve uma resposta massa, porque nessa segunda fase a gente ganhou o primeiro prêmio HQ Mix, né? Como melhor fanzine e tal. Ganhou o primeiro e o segundo. E fiquei exausto. Eu editei, levei assim nesse ritmo até a edição 20. Foi da edição 9, né? Até a edição 27, por aí, sei lá, por aí. Fiquei exausto mesmo, cansado, já tinha gastava muita grana com Manicomics, né? E aí falei para os meninos que ia sair, que ia parar de editar. O Jota já estava bem mergulhado, bem empolgado com os HQ Mix, né? Já tinha voltado a me ajudar e tudo. Aí o Jota levou a terceira fase até o fim, né? Na terceira fase o Jota ganhou mais um HQ Mix com o Manicomics, né? E foi até o número 36. Então são 3 fases assim que hoje a gente olhando, né? O Manicomics está fazendo 20 anos esse ano também. A gente consegue enxergá-las assim bem claramente. São 3 fases muito legais, todas elas, sabe? Rever o material é uma coisa muito bacana, porque apesar dele representar uma época, mas não é um material datado, assim, dá para ler hoje, dá para se divertir hoje ainda, sabe? 20 anos depois, isso é incrível, incrível mesmo. A gente jamais achava que tinha nenhuma chance, mas desde o número 0, que a gente distribuía mais da metade das edições para pessoas do Brasil todo, que a gente achava legais, editores, artistas, né? Então, assim, no decorrer dos anos, o Manicomics acabou ficando conhecido no Brasil, entendeu? Por conta disso, por causa dessa nossa política de através de cartas, de correio e tal, fazer o Manicomics chegar nas mãos de muita gente. 60% da tiragem a gente não vendia, a gente distribuía para essas pessoas, tá entendendo? A gente sempre teve essa política, assim. E aí acabou gerando esse retorno. Assim. Foi uma surpresa mesmo. A primeira vez que a gente viu o HQ Mix, eu fiquei sabendo pelo Sidney Guzman, que me ligou. Né? Tá sabendo que saiu o resultado do HQ Mix? Eu disse, eu não sabia nem que tinha sido, né, indicado. Eu não fiquei sabendo nem da indicação, entendeu? Só fiquei sabendo do prêmio. Aí foi uma loucura, porque assim, do dia que eu fiquei sabendo até o dia do prêmio, eram poucas semanas e organizar tudo para viajar para São Paulo e tal. Mas eu fui, eu, Jota e tal, a gente foi. O Serginho Groisman que entregava todos os prêmios, né? Em todos os anos do HQ Mix ainda é assim, ainda é o Serginho Groisman, né? Mas a gente, cara, eu me lembro de ir lá e só tietar. Eu era um fanboy, né? Um pentelho mesmo, pedir autógrafo para todo mundo, foto com todo mundo e tal, sabe? Foi muito divertido. Assim. É um dos 3, né? Eu não sei qual é o primeiro. Eu não lembro qual é o primeiro. Mas ali estão os 3. Ali estão os prêmios, alguns dos prêmios mais significativos que eu ganhei. A gente pode mostrar? Pode. Claro. O da Dark Horse tá ali, ó. Da Dark Horse tá ali. Que era só um papel aí. Assinado por... Não. Pelo Joe Kubert, o Joe que assina, né? Quem fez aquilo foi meu pai. Eu sou muito fuleiragem.
E ele fez aquilo de um e-mail que eu mandei para ele, ali nem é o original. Ele imprimiu o e-mail, botou o quadro. É capaz de eu ter perdido o original. Eu tenho vergonha dessas coisas, mas eu não sou de guardar muito essas coisas, sabe? Eu era algo novo e que vinha prometendo o novo, né? Eu vinha prometendo dividir com os alunos aquilo que eu aprendi na GeoQubit. E engraçado que hoje é bem diferente, porque eu já aprendi tantas outras coisas de 2002 para cá, né? Que, claro, tem muitas coisas essenciais que eu aprendi na GeoQubit que está até hoje no curso, mas hoje é muito melhor do que o curso lá de 2002. Mas não foi difícil por isso no começo, mas passei por semestres difíceis, né? Já tive, aqui tem um potencial de 15 alunos, né? Já teve uma época que as mesas eram diferentes, eram 10 alunos, depois 12 e agora 15. Já tive turma de 3 alunos, né? O Valdemar Lene, que é um grande cartunista, assim como você também, ele foi meu aluno. E quando ele foi meu aluno, a turma dele tinha 3 pessoas. Era ele, a Cláudia, o Cabral. Eu não me lembro se tinha mais uma assim que desistiu, né? Então já tive semestres mais difíceis do que outros. Sempre tive muita dificuldade com divulgação, né? Por causa de preço, por causa de tempo, por causa de incompetência mesmo. Mas até hoje a gente está aí, está bem. O estúdio está numa fase boa, está com bons professores, bons cursos, se expandiu, né? A gente conseguiu expandir o número de cursos, variar o conteúdo, enriquecer com profissionais extremamente gabaritados, né? Como a Blenda Furtado, Rodrigo Mendes, Juliana Rabelo, o Jonathan Lima, né? O Luiz Carlos, né? Isso para ficar entre os professores, a Natália Garcia. São pessoas incríveis, assim, em termos de talento e de profissionalismo, sabe? Então, por enquanto está tudo bem. Eu tive muita dificuldade de aprender a ser empresário, né? E também de aprender a ser professor, sabe? Tive mais facilidade, assim, de aprender a desenhar e fazer quadrinhos. Mas em 2006, mais ou menos, 2007, eu consegui me definir, né? Sabe? Como uma pessoa que realmente é dona de um estúdio, que precisava gerenciar aquilo de uma maneira profissional, de fato. E que eu precisava também me definir como se eu era um professor, se eu não era um professor, né? E aí eu fui investir nisso, né? Então eu fui atrás do Sebrae, eu fiz uma especialização em arte e educação para aprender a dar aula, né? Para aprender alguma coisa de pedagogia. E até hoje eu tento me reciclar nesses 2 campos. Então hoje, para mim é muito claro, eu sou um dono de um curso de artes, né? Que primordialmente eu sou professor e que nos meus outros períodos de tempo eu faço quadrinhos e ilustro, né? Mas hoje em dia eu sou primordialmente professor. Isso fez muita diferença para mim. As histórias em quadrinhos, eles são uma forma de comunicação muito rica, tem um potencial muito grande, né? E claro que naquele início bem preliminar assim, mesmo assim, que você tem uma vontade de contar uma história, de repente não, claro que o primeiro público é você mesmo, né? Você está fazendo ali, você tem que curtir, você tem que gostar daquilo que você está escrevendo, desenhando. Se tiver humor, você é a primeira pessoa que tem que achar engraçado e rir e tal. Mas o fim não é você, né? Você faz quadrinhos para alguém, para mostrar para o mundo, para mostrar para as pessoas, para publicizar, né? E quanto maior é o público, mais heterogêneo ele for, acho que até melhor né? Todo mundo sonha em fazer sua história voar alto e ir longe, né? E às vezes, também é muito importante a gente ter consciência disso, isso não é planejado, mas às vezes essa história, ela toca alguém, né? Pode tocar alguém de uma maneira superficial, a ponto de fazer alguém rir ou se divertir por alguns minutos, mas pode tocar a vida de alguém de uma maneira mais profunda mesmo, né?
E esse poder, essa riqueza assim, dessa mídia é uma coisa muito motivadora para mim, sabe? É uma coisa que me encanta muito, assim. Porque várias histórias que eu já li na vida me tocaram profundamente, assim, me ajudaram a me formar como pessoa, marcaram mesmo a minha memória, minha trajetória. E você imaginar que aquilo que você produz pode produzir algo parecido na cabeça, no coração, na alma de alguém, isso é muito forte. Isso é muito forte. E me motiva, me move isso, sabe? Essa esperança de que eu possa, de repente, levar o bem para alguém, de repente fazer bem a alguém, justamente trabalhando com o que eu mais amo, né? Isso é muito bom. Para mim, o trabalho mais prazeroso que eu já fiz na minha vida, mais recompensador, foi a Liz. Se é o meu melhor trabalho ou não sei nem se cabe a mim julgar, né? Acho que quem se dispuser a se dedicar algum tempo assim, a acompanhar meu trabalho, aqui eu acho que tem o poder de julgar se é o meu melhor trabalho ou não, mas talvez seja aquele que eu imprima mais amor e mais pessoalidade assim, no trabalho, seja a Liz, né? Eu criei a personagem de uma maneira bem despretensiosa mesmo, no final de 2009, para fazer ali uns cartões de Natal para a família. E o personagem começou a crescer, né? Assim como minha filha real, né? Também cresceu, mas ele começou a crescer num outro sentido, não de mudar de idade, mas de ganhar uma dimensão mais universal. Eu achava que o personagem no início era algo hermético, voltado só para minha família, e eu descobri, sem planejar, que ele tinha uma universalidade, né? E eu comecei a ter respostas surpreendentes com a Liz. Por isso que eu consegui lançar 3 publicações com ela até aqui, né? 2 independentes e uma pela Demócrito Rocha. E eu tenho pretensões, sim, de continuar. Eu tenho ideias para pelo menos mais 2 livros. Não tenho certeza absoluta se eu vou conseguir lançá-lo ou não, né? É só um desejo, porque ainda é uma personagem que eu preciso fazer nos meus tempos livres, né? Quando eu posso e tudo mais, né? Às vezes eu tenho que adiar um pouco esse projeto por conta de contingências da profissão e tal. Mas tá guardado no meu coração, tem várias ideias que eu anoto e rabisco e desenho. E eu ficaria muito feliz, na verdade, se eu conseguisse marcar meu nome para alguém relacionada à personagem Liz, né? Alguém lembrasse de mim por causa da personagem. Eu ia ficar muito, muito feliz, muito realizado com isso, porque realmente é o trabalho que eu tenho o maior carinho de todos. Normalmente, é até legal falar isso, assim, normalmente eu tenho um trabalho de tentar não me apegar às minhas produções, né? Eu faço o melhor possível, eu faço com amor, mas tento não fazer com muito apego e tal, tento me distanciar um pouco ali. A Liz, eu acho que eu sou muito envolvido emocionalmente, sabe? E isso tem um lado bom e um lado ruim, talvez, né? Um lado perigoso, mas eu não consigo me desvincular emocionalmente da personagem, óbvio, né? Minha filha. E eu acho que é justamente isso que traz o diferencial, assim. Talvez é por isso que seja o meu trabalho mais diferente de todos, né? Por causa desse meu envolvimento profundo emocional que eu tenho com a Liz. Infelizmente eu não tenho essa capacidade empresarial que o Maurício tem e sempre teve, né? Acho importante também reconhecer isso, assim, para não criar uma frustração, né? Não criar uma projeção irreal, né? O que eu acho, assim, que eu posso fazer é o melhor trabalho possível com a Liz, o trabalho mais honesto, né? Não fazer por fazer, né? Eu não tenho a menor vontade de fazer tipo tiras ou histórias da Liz pensando na questão comercial, sabe? Se eu não tenho uma história que eu acredite para contar com ela, eu não vou contar. É uma personagem que eu não vou delegar a ninguém para desenhar ou escrever e tal.
Então ela é muito minha e muito particular, né? Não é uma coisa assim que eu penso tão comercialmente. Assim. Se vier consequências comerciais boas, ótimo, né? Mas eu não consigo pensá-la, vou adequar, fazer isso para vender, fazer aquilo, vou criar um marketing, criar uma estratégia e tal. Essa capacidade eu não tenho. Gostaria de ter, na verdade, né? Eu estou colocando aqui um defeito meu, né? Eu não sou um bom vendedor, não sou um bom empresário nesse sentido aí. Então é isso é bem diferente. Uma coisa também que eu gostaria de citar, assim, a Liz, o trabalho da Liz é muito inspirado, sim, no trabalho do Maurício, né? Eu tenho muito orgulho de já ter trabalhado para o Maurício, admiro demais ele. É muito inspirado no trabalho do Bill Watterson, do Calvin também, né? Quando as pessoas comparam com o Maurício ou com o Calvin, eu fico feliz que só, fico muito feliz mesmo. E não tenho o menor medo disso, porque como a Liz é baseada numa pessoa real, e isso já torna a personagem absolutamente original, né? Porque não existem duas Lizes no planeta, né? Só tem uma, com suas qualidades, suas características, né? Que são as características e qualidades dessa personagem. Então é muito legal ela ter, na minha opinião, né, ótimas influências, né, ótimas inspirações, e ao mesmo tempo ser absolutamente original, porque é uma personagem literalmente baseada numa pessoa que existe, e por ser, né, uma pessoa é um ser único. Então ela não é uma cópia de ninguém, assim. De material autoral é o que tem a maior abrangência, né? A Liz, eu acho que pouca gente sabe, mas além do livro da Demócrito Rocha, né, existem 4 livros infantis que não são quadrinhos, que foram feitos com a Liz e que estão em mais de 300 escolas no Brasil inteiro. Então eu tenho muitos leitores, a Liz tem muitos leitores, né? O meu material autoral com maior número de leitores, de fato, é a Liz. Mas eu titubeei em te responder porque, assim, eu tenho eu fiz um trabalho para a Índia, por exemplo. A Índia tem muita gente, né? Então mas não foi autoral, entendeu? Foi encomendado. Muitas vezes eu já encerrei essas falas com dicas, né, para pessoas e tal. Falar de mercado também é uma coisa bastante comum, mas eu acho que a gente poderia concluir de uma maneira um pouco diferente, porque pelo momento que eu estou passando, que é justamente essa data simbólica dos 20 anos de carreira, né? Então, durante esse ano eu venho refletindo muito, tipo, o que é que eu fiz, o que é que me fez sobreviver a esses 20 anos, né? Tá há 20 anos trabalhando com ilustração, com histórias em quadrinhos, com aulas de desenho, com aulas de quadrinhos e tal, com aulas de arte, né? Em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, né? Que é uma região que a gente sabe que não necessariamente valoriza tanto assim a arte do desenho, dos quadrinhos e tudo mais. Então, o que eu posso dizer é que eu não tenho uma fórmula para ninguém, né? Acho que nem para mim mesmo. Se eu tivesse, eu não erraria daqui para frente. Eu sei que eu vou errar muito ainda. Mas eu olho para trás, e olhei para trás bastante esse ano, porque fui rever vários trabalhos meus, quando eu fui produzir meu artbook novo e tudo mais, né? E eu vi que, bem ou mal, ruim ou bom, com defeitos ou não, assim, tudo que eu fiz com muita dedicação, com muito esforço, com muito amor, entendeu? E eu acho que isso acaba ficando impresso de alguma forma ali naquele pozinho de grafite, naquela tinta de nanquim e tal. Essa honestidade, essa dedicação, esse amor ali, aquele trabalho específico, né? Eu já fiz muitos trabalhos, mais do que eu sou capaz de lembrar, inclusive, já. E todos eles têm isso em comum, né? Eles não são todos bons. Eu tenho trabalhos que eu olho e digo, caramba, como eu, né, poderia ter feito melhor e tal. Nem todos os meus trabalhos deram certo. Isso é muito legal também ficar registrado, sabe? Vários projetos deram errados. Eu já errei várias vezes na minha carreira e tentei pedir desculpas e tentei me redimir e aprender com aquilo.
E eu acho que eu devo a tudo isso, assim, sabe? Os erros, os acertos, as quedas, as levantadas e principalmente ao apoio, e aí eu acho que eu sou muito sortudo, né? O apoio das pessoas ao meu redor, da minha família, dos meus amigos, sabe? Dos meus colegas de trabalho. Eu devo tudo isso, eu devo a tudo isso o fato de eu estar firme e forte há 20 anos aí, caminhando, né? Eu espero muito que a gente possa se encontrar daqui a 20 anos novamente, quando eu tiver 60 e você uns 40 mais ou menos. E a gente possa conversar novamente, eu de repente puder dar a mesma resposta, uma resposta melhor ainda, dizer, poxa, há 40 anos que eu estou aí e tal. Então, quem sabe, né, eu não consiga continuar caminhando por mais 20 anos. Isso é tudo que eu gostaria, na verdade. Muito bem. Muito bom. Valeu.